A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. A nossa introdução de hoje da Escola Bíblica Dominical será na lição de número 6, que vai nos alertar a cumprir o chamado de Deus, com base no livro do profeta que virou comida de peixe, justamente porque não queria cumprir o seu chamado, né? Profeta Jonas. Esse nome Jonas significa pombo, o pombo correio de Deus, né? Para levar a mensagem de juízo aos ninivitas. Os nomes antigamente eram dados aos filhos de acordo com a circunstância em que a criança nasceu ou através de uma inspiração divina, como no caso de Jonas, né? Jonas, assim como Jeremias, já tinha esse chamado desde o ventre, né? Não só eles, mas cada um de nós já fomos criados com um propósito divino, então não adianta tentar fugir, né? E fugir para quê? Se o propósito é de Deus, mesmo que pareça um absurdo ou contrário ao que pensamos, a forma de Deus agir, eu devo obedecer porque Ele sabe o que faz. Então, se Deus mandar você pregar para alguém que aos teus olhos não mereça a salvação, pregue porque ninguém merece, né? Nem eu, nem você, nem ninguém. A salvação é totalmente pela graça e não por méritos nossos. A gente tem a tendência de achar que existe pecadinho, pecadão. Às vezes aplicamos juízo contra um criminoso homicida quando a gente vê os noticiários nos telejornais. Ah, tinha que ter pena de morte no Brasil, mas nós esquecemos que não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tanto que o Espírito Santo enfatiza mais o pecado da desobediência de Jonas do que os dos ninivitas, né? Nesse livro, Jonas fugiu ao ser enviado por Deus para pregar em Nínive, porque ele achou um absurdo dar a oportunidade de arrependimento a eles por serem um povo imoral, violento, desumano, né? Acredito que os irmãos conhecem a história. Jonas entrou num barco, pagou a passagem, foi para Tarsis, uma direção totalmente oposta à vontade de Deus, e sofreu as consequências, né? Se ele fosse obediente, não sofreria? Sofreria também. O apóstolo Paulo foi um exemplo de obediência ao Espírito Santo no envio para a obra missionária, mas mesmo assim ele sofreu prisões, açoites, pedradas, até naufrágios, né? Entre outras aflições. Irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Se de um lado está Deus corrigindo os desobedientes, do outro está o diabo afligindo os obedientes, né? Ou seja, o crente está entre a cruz e a espada. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, né? Até na grande tribulação será assim. Se alguém aceitar o sinal da besta, sofrerá com as 7 taças da ira de Deus. Se negar, sofrerá com a perseguição do anticristo. E qual a vantagem de sofrer obedecendo, então? Se pelo nome de Cristo sois vituperados ou maltratados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. E é Ele, irmãos, o Espírito Santo, quem vai nos levar a encontrar com o Senhor nos ares. Então, meus irmãos, sofra as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Bom, como em todas as lições, no livro do profeta Jonas também tem alguns pontos importantes que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E o primeiro está aí no capítulo 1. Notem que os marinheiros do barco onde Jonas dormia tranquilamente, eles estavam todos aflitos com a tempestade que Deus levantou no mar devido à desobediência de Jonas. E o que eu aprendo com isso, irmãos? Que da mesma forma que todos ao redor são beneficiados quando tem um crente fiel a Deus por perto, como no caso de José no Egito, todos também sofrem perto de um crente infiel, né? Agora imagine, irmãos, normalmente a gente ouve crente reclamando que tem um vizinho tribuloso, mas vizinho reclamando de crente tribuloso é muito triste, né? E como explicar isso para Deus? Então que possamos ser um canal de bênçãos para aqueles que estão ao nosso redor, sendo obedientes à palavra de Deus, né? Outro ponto importante a ser destacado é que os marinheiros despertaram o Jonas, perguntaram quem ele era, de onde ele era, e o Jonas confessou que era um servo de Deus e que a tempestade era a mão de Deus pesando sobre ele, né? Que diferença do profeta Eliseu, irmãos, né? Que nem precisou falar nada e logo alguém o identificou como um santo homem de Deus, né?
Quando um crente está fora da vontade de Deus, ele perde totalmente a identidade de cristão, o brilho do Espírito Santo, né? Só foi o capitão jogar o Jonas no mar e se fez uma grande bonança, né? Os vizinhos desfrutaram de perfeita paz quando o crente foi embora. Não deixou saudade, já foi tarde, né? No mar, Deus mandou um grande peixe para engolir o Jonas, que ficou 3 dias no ventre desse peixe. Só então ele resolveu clamar a Deus. O Senhor ordenou e o peixe vomitou o Jonas em terra, né? Em seguida, o texto diz que veio a palavra do Senhor a segunda vez para Jonas: levanta e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela o que eu te disse, né? Aí sim, o Jonas foi. Poderia ter ido antes de passar por essa aflição toda, né? Tem gente que só obedece a Deus assim, né? Quando passa pelo crivo, quando é apertado na morsa de Deus. Teve um salmista que disse: antes de eu ser afligido, eu andava errado. Mas agora, depois que eu fui afligido, né, eu obedeço a tua palavra. O que eu acho interessante, irmãos, é que até a natureza obedece a Deus na primeira ordem, né? Deus disse: haja e tudo se fez e permanece até hoje. Em outra oportunidade, durante uma tempestade, Jesus mandou o vento e o mar se calarem e eles prontamente se calaram, né? Mas o ser humano tem essa tendência de resistir a Deus. Jesus disse para o Ananias orar por Saulo e o Ananias questionou, né? Senhor, esse homem tem feito muitos males ao teu povo. Então o Senhor teve que explicar para ele e mandar a segunda vez: vai, porque esse é para mim um vaso escolhido. Percebe, irmãos? Eu imagino que o Ananias lembrou do Jonas, né? O quê? Melhor eu ir porque eu não quero virar cardápio de peixe, né? O fato é que não basta escutar a voz de Deus, irmãos. Tem que ouvir. E qual a diferença? Escutar é simplesmente escutar, né? Ouvir é escutar e obedecer, é dar ouvidos. Sabe quando uma mãe reclama do filho desobediente? Ah, esse menino não me ouve, não me obedece, né? É nesse sentido também que Jesus vai dizer: quem tem ouvidos, ouça, quem tem ouvidos, obedeça o que o Espírito diz às igrejas, né? Mas enfim, Jonas foi, só que foi daquele jeito, né? Bicudo, emburrado. Eu vou, mas só vou pregar o arroz com feijão, nem um tio e nem um jota a mais, né? Mas era só isso mesmo que ele tinha que pregar, só o que Deus mandou. Por sinal, em Apocalipse, capítulo 22, Jesus disse que se alguém acrescentar ou tirar algo além do que Deus mandou, vai colher as consequências, né? E tem tanta gente por aí enfeitando o pavão, irmãos, e sem necessidade, né? Porque quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Irmãos, um ouvinte convencido pelo pavão em volta da palavra de Deus é convencido no sentido de ser arrogante, né? Se achando santarrão. Mas quando ele é convencido pelo Espírito Santo, ele é convencido que é pecador e totalmente dependente da graça e da misericórdia de Deus, né? Então, se Deus te mandar pregar, pregue o beabá. Seja simples e objetivo, né? Parece hilário, engraçado, né? Mas o Jonas pregou não para convencer os ninivitas, mas para não convencer. Ele não pregou por amor aos ninivitas, mas pela dor do ventre do peixe. Tipo o crente que só prega por obrigação, né? Torcendo para que o vizinho ou o chefe ou algum parente chato não se converta e arda eternamente no lago de fogo, né? A pregação de Jonas foi: daqui 40 dias e Nínive será subvertida ou destruída, né? O dia todo, sem mudar o sermão para não correr o risco deles se arrependerem. Mas o que Jonas temia aconteceu. Os homens de Nínive se converteram e se converteram mesmo, porque é o Espírito Santo quem está dizendo que eles se converteram. Então eles oraram, jejuaram, até os animais, irmãos. Os irmãos já viram animais jejuarem? Pois é, a pregação de Jonas, simples, sem rodeios, foi tão eficiente que até os animais jejuaram. E Deus não aplicou o juízo para aquela geração, né? Depois, lá na frente, no livro do profeta Naum, que vamos estudar na lição 8, você vai ver Nínive se corrompendo novamente, mas a geração da época de Jonas se arrependeu e escapou da ira de Deus, né? Segundo os estudiosos, a geração de Naum veio por volta de 100 anos depois de Jonas, né?
Mas enfim, o povo se converteu com a pregação de Jonas e Jonas ficou muito alegre com tantas almas que ganhou para o reino de Deus, né? Antes fosse, né, irmãos? Jonas ficou tão desgostoso que, irmãos, eu nunca vi alguém ganhar tantas almas para Deus e entrar em depressão por causa disso, a ponto de pedir a morte. E Jonas fez isso. Agora pensa comigo, irmãos. Jesus disse: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Tudo bem que o contexto ali é outro. Jesus está falando do homem que adquire muitas riquezas, mas não crê em Deus e se perde eternamente, né? Mas dá para fazer uma aplicação com Jonas também. Jonas ganhou não o mundo todo, mas uma cidade toda. E do que adiantaria isso se ele se perdesse, né? Porque com essa mágoa toda no coração, Jonas estava correndo o risco de perder a sua salvação, né? Porque o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, diz que devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, né? Mas o Senhor ia tratar esse ressentimento de Jonas também, né? Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Jonas sabia disso, por isso, apesar dos ninivitas serem cruéis e truculentos, não foi por medo deles que Jonas resolveu fugir, né? Mas o medo deles se converterem e serem salvos. Isso saiu da boca do próprio Jonas. Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso. Peço-te, tira a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Para terminar, Deus fez crescer um pé de abóbora, aqueceu bem o sol e Jonas sentou embaixo da sombrinha gostosa do pé de abóbora, né? Apesar de abóbora nascer em ramos, né, como melancia, mas nós estamos falando de um Deus que tudo pode. Então não adianta querer entrar no mérito dessa questão. Em seguida, Deus mandou um verme comer a planta e ela se secou, né? Jonas se compadeceu da planta e pediu a morte novamente. Aí o Senhor deu uma espécie de checkmate em Jonas. É certo isso, Jonas? Você pode se compadecer de uma planta que nasce num dia e morre no outro? E eu não posso me compadecer de 120 mil pessoas que agiam por ignorância, mas que se arrependeram dos seus pecados? Jonas era o tipo do crente que só queria o bem para aquele que faz o bem para ele, né? Interesseiro, egoísta, para aquele que faz o mal, que morra, né? E não é isso que Jesus nos ensinou. O Senhor disse: fazei bem aos que vos maltratam e vos odeiam, né? Jonas não sabia disso que Jesus falou, até porque não havia sido escrito ainda nessa época. Ele estava acostumado com a lei do olho por olho e dente por dente, né? Irmãos, a mágoa é terrível, né? Só leva a pessoa para baixo. Jonas desceu para Jope, depois ele desceu mais ainda para o porão do barco, depois mais ainda lá para o fundo do mar e mais ainda para o fundo do ventre do peixe. E se ele continuasse com esse ressentimento todo, só Deus sabe onde ele ia parar. Irmãos, Deus não nos chamou para descer, mas para subirmos, né? A encontrar com o Senhor nas nuvens. Descer só se for os degraus da humilhação, né? Já que esse descer na humilhação nos leva para cima, né? Como Jesus que desceu e se humilhou até a morte, morte de cruz, e Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Amém, meus irmãos? Vamos parar por aqui. Essa introdução já ficou quase a lição toda. Se Deus nos permitir, na próxima semana nós estaremos de volta para a introdução da lição 7, que vai falar sobre o livro do profeta Miqueias. Deus abençoe a todos e até lá.